Depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhais de Mane, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aparecido o dia. Levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões que estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés, e recordai-vos debaixo desta árvore, e trazei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso achaste até o vosso servo, e disseram: assim faze como tem dito. Gênesis 21, do 1 ao 3. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera Isaque. Oh glória, no tempo que o Senhor tem ordenado, amém, irmão? Então, se Deus te ordenou alguma bênção, Ele vai te dar na hora certa, amém? Quantos creem, glorificam o nome do Senhor? Gênesis 25, versículo 21 a 26. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Oh glória. Então quer dizer que até a mulher de Isaque era estéril, viu, irmão? Tinha uma maldição ali grande. O inimigo, irmão, não queria que a promessa viesse. Qual a promessa é essa? Por que Satanás investe tanto nas mulheres, pastor? Principalmente naquela época. Porque ele sabia da promessa que Deus fez, que da semente da mulher nasceria um em que tu morderia o calcanhar e ele esmagará a tua cabeça debaixo dos seus pés. Satanás sabia disso, irmão. E ele lutava nas mulheres, colocando nas mulheres esta enfermidade para elas não gerarem filhos. Mas quando é uma promessa, Deus ele cumpre. Amém, irmão? Quantos creem, glorificam o nome do Senhor? Agora lê Gênesis capítulo 30, versículo 1 e 2. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, se não morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? Olha aí. Você vê que começou por quem? Abraão. Quem era a mulher do Abraão? Sara. Estava o quê? Estéril. Depois veio para Isaac. Qual era a mulher de Isaac? Rebeca. Também ela era o quê? Aí depois Isaac gerou a Jacó. Aí Jacó tinha a sua mulher, com a nome dela. E a Raquel era o quê? Mas já pensou que Satanás é sujo, irmão? Tá entendendo aí como é que é? Agora lê o versículo 22 ao 24 aí, do capítulo 30. Olha. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Oh glória. Qual era o primeiro filho de Raquel? José, irmão. José, amém? E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse a Jacó a Labão: deixai-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Agora abrimos em 1 Samuel capítulo 1. Houve um homem de Ramataim, Zof, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló,
E estava ali os sacerdotes em Siló, e estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Você vê aí, Eucana era marido de quem? De Ana. Ana, o Senhor tinha encerrado a madre, viu, irmão? Quem encerrou a madre de Ana foi o próprio Senhor. Ela não podia ter filhos. Mas a Penina, a outra mulher dele, começou a zombar, escarnecer, porque ele tinha 2 filhos, né? Aliás, tinha filhos, a qual eram os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Começou a zombar dela, começou a escarnecer. E ali o Senhor abriu a madre de Ana. Ela chorou aos pés do Senhor, gemeu e disse: Senhor, se tu me der um filho, eu entregarei ele em tuas mãos. E o Senhor deu um filho a Ana, a qual se chamava Samuel, o grande dos profetas, amém, irmãos? Depois de Samuel ela teve mais filhos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 25. Aliás, Lucas capítulo 1, versículo 5 a 25. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era uma das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Não, peraí. Como é que é? Isabel era o quê? Estéril, irmão. Não podia ter filho. Ela era a mulher do sacerdote Zacarias. Ela era estéril. Outra da linhagem, irmão. Mas sabe o que Deus fez? Nem resumindo, que o texto é longo. Aqui, ó. Deus abriu também a madre dela. E sabe quem era o filho que Deus deu a ela? João Batista. Outro profeta, meu irmão. Toda mulher que é estéril, quando vê um filho, irmão, é o filho da promessa de Deus. É um filho abençoado, que Deus abençoa. Amém? Aí foi só para você entender que também Sansão veio de um milagre, a qual a sua mãe, mulher de Manoá, era estéril. Foi só para você entender que o inimigo investia feio contra as mulheres, por causa da promessa a qual ele fez lá no Éden. A história de Sansão mostra como ele violou as 3 proibições do voto de nazireado. A arte de narração dos hebreus chega a um de seus picos ao descrever como Sansão desobedeceu a essas proibições, atingindo o clímax quando Dalila cortou seus cabelos. Todo mundo diz: Sansão perdeu as forças quando Dalila cortou o cabelo. Não, ele já veio pecando há muito tempo atrás, mas o clímax que chegou total quando ela cortou os cabelos dele. Ali foi o último basta que Deus deu. A primeira desenvoltura de Sansão envolveu uma mulher filisteia. Deus disse que ele não podia tocar em mulheres o quê? Estranhas. Mas ele já se embelezou vendo a mulher filisteia. Cada uma das 3 fases da queda de Sansão envolveu alguma mulher. Olha aí que derruba mais os homens. Mulher, irmão. Cada uma das 3 fases de Sansão que derrubou ele foi mulher.
Sansão conheceu a mulher filisteia em Tiná. Abrimos em Juízes capítulo 14, do 1 ao 4 aí. E desceu Sansão a Tiná, e vendo em Tiná a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: viu uma mulher em Tiná das filhas dos filisteus, agora pois, tomai-a por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Agora deixa eu dizer, homens e mulheres de Deus que estão aqui, os que estão em casa, nem tudo que agrada os seus olhos é de Deus, amém, irmão? Não vá por boniteza não, você se ferra. Nem tudo que reluz é ouro, viu? Sansão agradou os olhos dele, daí no que deu. A poucos quilômetros da terra natal dele, Sansão pediu a seus pais que tomassem uma mulher filisteia para esposa. Eles objetaram, preferindo uma jovem israelita como nora. Porém Deus proveu-se da situação inadequada de Sansão para cumprir o seu plano de enverganciar-se dos filisteus, mas por sua desobediência pagou com a própria vida. Juízes 14, versículo 4. Leia. Só versículo 4. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Está vendo aí? Aí eles quiseram apaziguar. Sabe qual era o decreto de Deus contra os filisteus? Passa a espada, mata. Mas não, ele foi querer apaziguar, se apaixonou pela mulher. Em que Deus disse que era para ter mulheres do seu próprio povo. 2 viagens mais a Timná para ver a sua namorada produzir sua primeira violação de seu voto de nazireado. Sabe qual foi a primeira violação do voto dele? Em 2 viagens que ele fez para ver a namorada dele lá em Timná, Juízes 14, versículo 5 ao 9, vai dizer aí, vê aí. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timná, e chegando às vias de Timná, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fendeu um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos, e foi-se andando, comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Viu aí, irmão? Quebrou o primeiro voto, e não podia chegar perto de defunto, de animal morto, é impureza. Aí ele viu lá a carcaça, a podridão. O que é que ele viu dentro da podridão? Mel, irmão. Tem muita gente aí que acha que o pecado é doce, né, irmãos? Tem muita gente que acha aí que o pecado é gostoso, é doce, mas ele vai provocar a tua queda e a tua morte se tu não se converter. Foi o que aconteceu com Sansão, viu, irmão? Viu ali doce, mas o doce se tornou amargo. Tem muito crente que prova que é doce, mas o doce vira amargo. No começo tudo é alegria, irmão. Tudo é flores, tudo é rosa, tudo é aquilo, é isso. Mas depois começa a brotar os espinhos. Começa a se revelar quem são, e você vai ver que nem tudo que é doce, nem tudo que é doce permanece doce, ele fica amargo. De Deus não, é o contrário. A palavra ela vem amarga, mas ela desce como mel. O inimigo não, ele dá o doce para depois dar o fel. Deus dá logo o amargo, mas depois vem o doce. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, Sansão se ferrou. Quebrou o primeiro voto. Tocou no bicho morto lá. Mas o cabo de Espírito Santo é tão forte nele
que o cabo abriu, o leão assim pegou nas duas bocas, ó, e rasgou o leão ao meio, sem ferramenta alguma, sem nenhum machado, sem nenhuma foice, sem nenhum facão. Ele abriu. Mas quando ele desobedeceu, o Espírito Santo já sai, viu, irmão? De quem desobedece. Aí o que acontece? Na primeira matou o leão. Foi ou não foi? Com a mão. Nuas. Juízes 14:6 falam aí agora. Vale aí. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fendia um cabrito, sem ter nada na sua mão, porém nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber que o tinha feito. Quer dizer que o cabo matou o leão sem ter nada nas mãos, irmão. O cabo é forte, o Espírito Santo de Deus é forte, viu, irmão? O cabo fica homem, corajoso mesmo. E na segunda viagem, o que ele fez, pastor? Aproximou-se da